Olá, o nosso objetivo hoje é falar um bocadinho das forças intermoleculares no âmbito do segundo domínio de Química do 10º ano. Vamos tentar explorar aqui pequenas coisas. O objetivo é abordarmos o que são forças intermoleculares e depois tentarmos dar alguns pormenores sobre os dois grandes grupos em que elas se dividem. As forças Van der Waals, e aqui vamos ver as dipolo permanente e dipolo permanente, dipolo permanente e dipolo induzido, dipolo instantâneo e dipolo induzido. E o segundo grupo, sobre as ligações de hidrogênio. No fundo, convém clarificar a distinção entre forças intramoleculares e intermoleculares. As intramoleculares mantêm unidas as moléculas, dão estabilidade às moléculas. As intermoleculares são mais fracas e são responsáveis pelas propriedades físicas da matéria, como é o caso do ponto de fusão, do ponto de ebulição. No fundo, são forças atrativas, ocorrem devido a interações eletrostáticas, quer de atração, quer de repulsão, que se devem à presença de cargas elétricas. No geral, estas forças são sempre mais fracas do que aquelas que são intramoleculares. Aqui no meu esquema, conseguimos perceber que há aqui, a unir o hidrogênio e o cloro, uma força intramolecular e cada uma destas moléculas pode estabelecer uma ligação entre o cloro de uma molécula e o hidrogênio da sua vizinha, que é uma força intermolecular. Basicamente, quando elas explicam que podemos ter um material sólido ou líquido ou gasoso a uma determinada temperatura, no fundo é tentar perspectivar as diferentes características dos três estados físicos. Os sólidos têm as suas moléculas muito próximas e essas moléculas estão unidas de forma muito rígida. Não há grande deslize de umas sobre as outras. As forças de interação entre as suas partículas são muito intensas, o que faz com que os sólidos sejam incompressíveis e apresentem forma e volume bem definidos. Quando aquecemos, parte das suas ligações rompem, quebram, e isso significa que as interações entre as moléculas no estado líquido já é menor, relativamente fraca, permitindo às moléculas deslizar umas sobre as outras, o que faz com que eles, embora ainda não consigam ser comprimidos, têm o volume que é fixo, mas a forma já passa a ser variável. Quando passamos para o estado gasoso, as moléculas praticamente não temos interações entre elas, ou se existem, são muito raras. Há aqui um estado de caos. Isto significa que estas partículas que se encontram no estado gasoso, para além de poderem ser comprimidas, não têm nem forma nem volume fixos. Assumem a forma e o volume do recipiente que os encerra. Então, o primeiro tipo de forças que vamos ver é dentro do grupo das forças de Van der Waals. Vamos ver dipolo permanente, dipolo permanente. Basicamente, estas interações ocorrem entre moléculas polares. Uma molécula polar tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo, e entre o polo negativo de uma molécula estabelece uma interação com o polo positivo da molécula vizinha. Isto estabelece aqui uma atração, que é a nossa força dipolo permanente, também designada por dipolo-dipolo. Quanto maior for a distribuição assimétrica de carga, mais intensa é a força que é estabelecida. Basicamente, se eu tiver uma molécula mais ou menos polar, ela vai interferir se a força é mais forte ou mais fraca. Aqui há alguns exemplos. Do lado esquerdo, as moléculas de HCl. O polo positivo corresponde ao hidrogênio, o polo negativo ao cloro. Estabelece entre as diferentes moléculas várias interações. E à direita, as moléculas de ClCH3, em que vamos estabelecer aqui uma ligação entre um átomo de cloro, que vai representar o polo negativo, e os hidrogénios das moléculas vizinhas. Ainda no grupo das forças de Van der Waals, temos as ligações dipolo permanente, dipolo induzido.
Para termos um dipolo permanente é preciso uma molécula polar, portanto, temos que ter uma molécula com dois polos, um polo positivo e um polo negativo, e outra molécula ou um conjunto de outras moléculas que sejam apolares. Naturalmente, elas não têm dois polos. O que acontece é que, devido à presença deste dipolo relativamente forte, a nuvem eletrónica da molécula apolar sofre algum grau de distorção e então pode originar um dipolo. É um dipolo induzido, porque é um dipolo que se deixou influenciar pela presença do vizinho. Então estabelece-se aqui uma interação ou uma atração entre o polo negativo da molécula polar e o polo positivo que entretanto surgiu na molécula inicialmente apolar. Estas forças são menos intensas do que as anteriores, até porque o dipolo induzido é um dipolo instável, e explicam, por exemplo, porque é que o O2, o dioxigênio, que é constituído por moléculas apolares, se consegue dissolver na água, que é constituído por moléculas polares, e que permite a respiração dos organismos aquáticos. Está aqui um exemplo em que eu tenho aqui uma molécula apolar, a molécula de Cl2, vou só colocar aqui apolar, e a água, que é uma molécula polar. Portanto, reparem que o que vai acontecer é que a presença das moléculas de água com polaridade vai distorcer a nuvem eletrónica da molécula de Cl2, que é polar, para originar o tal dipolo induzido. O terceiro tipo das forças de Van der Waals é dipolo instantâneo e dipolo permanente. Estas interações são as mais fracas de todas as forças intermoleculares. Já vamos ver porquê. Basicamente, elas também são designadas por forças de London. Este termo é bastante comum. Mais depressa se atribui o nome forças de London do que propriamente dipolo instantâneo e dipolo induzido. E elas ocorrem entre todas as moléculas. Na realidade, são causadas por algum tipo de flutuação momentânea na distribuição eletrónica das moléculas e criam dipolos temporários. Elas são muito importantes entre as moléculas apolares, mas não invalida que, ocorrendo em todas as outras moléculas, também possam ter um impacto significativo na forma como essas moléculas se organizam. Podemos explorar percebendo que a distribuição eletrónica de um átomo, a distribuição da carga, ainda que em algum momento seja relativamente uniforme, no decorrer do tempo pode, a dada altura, apresentar uma flutuação das suas cargas elétricas e elas vão apresentar-se mais de um lado do que do outro, gerando um dipolo instantâneo. Naquele instante formou-se um dipolo. E esse dipolo tem a capacidade de influenciar todas as moléculas vizinhas para dar origem também a outros dipolos, os dipolos induzidos. Portanto, aquele que se forma num determinado instante é um dipolo instantâneo, o que é influenciado por ele é um dipolo induzido. A intensidade destas forças na globalidade é fraca e está dependente da capacidade de polarização da molécula. Basicamente, quão fácil ou quão difícil é esta distorção da nuvem eletrónica. Se eu tiver uma nuvem eletrónica maior, normalmente é mais fácil distorcer a nuvem eletrónica e então as forças de dispersão de London ou forças de dipolo instantâneo e dipolo induzido são mais intensas. Tenho aqui alguns exemplos. Do lado esquerdo, a interação entre as moléculas de metano e de I2. Ambos são constituídos por moléculas apolares, entre elas estabelece uma força de London ou um conjunto de forças de London. Do lado direito tenho o dióxido de carbono, que também é constituído por moléculas apolares, o BF3, da mesma forma, entre estas moléculas podem ser estabelecidas forças de London e acontece igual entre o dinitrogênio e o dioxigênio, que também são moléculas apolares. Não esquecer que, embora seja uma interação com maior significado nas moléculas apolares, elas ocorrem em todas as moléculas.
O segundo grupo das forças intermoleculares diz respeito às ligações de hidrogênio e é sobre elas que vamos falar agora. Basicamente, elas ocorrem em situações muito concretas, particularmente quando existe um átomo de hidrogênio, por isso é que se chamam ligações de hidrogênio. A ligação é estabelecida entre o hidrogênio de uma molécula e um átomo de uma molécula vizinha. Mas esse átomo de hidrogênio, para estabelecer uma ligação de hidrogênio, tem que estar ligado a um outro elemento com grande polaridade. Basicamente tem que estar ligado a um oxigênio, ou a um nitrogênio, ou a um flúor. E o que acontece é que esse átomo de hidrogênio, que está aqui representado, por exemplo, na minha molécula de água, ligado a um átomo de oxigênio, pode estabelecer uma interação intermolecular com um átomo muito eletronegativo de outra molécula, um nitrogênio, um oxigênio ou um flúor. Entre os dois, estabelece esta tal ligação de hidrogênio. A ligação pode ocorrer entre moléculas iguais ou diferentes. Das 4 interações intermoleculares, estas são as mais intensas, desempenham um papel muito importante nas propriedades dos compostos em que se formam, porque levam a que as temperaturas de ebulição sejam mais elevadas, uma vez que esta força ou este tipo de forças tem intensidade superior. Além disto, as ligações de hidrogênio estão presentes nos compostos orgânicos que contêm o grupo hidróxilo, o carboxilo e a amina. Se calhar é muito importante, portanto, o carboxilo eu vou ter uma C-O-OH. Se eu tiver moléculas com esta terminação, elas vão estabelecer ligações de hidrogênio. Se eu tiver um grupo hidróxilo, o OH, e se tiver o grupo amina pode ser um NH, um NH2 ou só um nitrogênio. Se existirem ligações de hidrogênio, ao mesmo tempo tenho todos os outros tipos de forças de Van der Waals, dipolo permanente e as forças de London. Está aqui mais o exemplo da água. No caso da água, há aqui alguma relevância na apresentação destas ligações. Ela ocorre entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da vizinha e são estabelecidas várias ligações. A temperatura à qual ocorre qualquer mudança de estado físico vai depender, no fundo, da energia que é preciso fornecer para romper cada uma destas ligações intermoleculares. Isso significa que se eu tenho ligações mais fortes, como acontece aqui com as de hidrogênio, o estado de coesão da molécula também é maior e os pontos de fusão ou de ebulição vão obrigatoriamente ser maiores. Não quer dizer que eu não possa ter situações de pontos de fusão e de ebulição altos se ocorrerem ligações intermoleculares diferentes das de hidrogênio. Tenho que estudar cada caso individualmente. Falar das forças intermoleculares e não abordar o conceito de miscibilidade fica precário. Portanto, basicamente, nós queremos saber se duas substâncias, quando se misturam, podem ou não ser miscíveis e em que condições é que isso acontece. Basicamente, elas podem apresentar a mesma polaridade e a tendência é, se tiverem a mesma polaridade, se as duas substâncias forem constituídas por moléculas ambas polares ou ambas apolares, elas tendem a ser miscíveis. Mas esse não é o único fator aqui a ter em consideração. As ligações intermoleculares também, se forem da mesma intensidade, promovem esta miscibilidade. Então, basicamente, se eu tiver forças com a mesma intensidade, os dois líquidos poderão ser miscíveis. A regra diz semelhante dissolve semelhante, mas este palavreado acaba por ser um bocadinho redutor e é preciso analisar termo a termo. Se eu tiver 3 líquidos onde predominam as forças de Van der Waals, eu vou ter que ter em consideração quais são elas. Se as moléculas forem polares, eu vou ter ligações de dipolo permanente, eventualmente posso ter ligações de hidrogênio, que são forças intermoleculares mais intensas. Então, isto também vai fazer com que, para elas se poderem misturar noutras substâncias, eu tenho que as colocar junto com substâncias com as mesmas características, ou com a mesma polaridade, ou com o mesmo tipo de interações, para que sejam miscíveis.
portanto é preciso aqui alguma cautela. Se forem apolares, na generalidade eu vou ter forças de London, que são interações mais fracas. A tendência é para que estas moléculas se dissolvam apenas com outras com as mesmas características. Isto é muito importante em diferentes sistemas. Se pensarmos nos biológicos, líquidos cujas moléculas estabelecem entre si forças intermoleculares do mesmo tipo acabam a misturar-se muito bem, são líquidos miscíveis. Temos aqui, por exemplo, o glicerol, o etanol e a água. Se repararem em todas estas situações, eu tenho um grupo OH, são tudo moléculas polares, estabelecem forças de dipolo permanente e dipolo permanente, mas a presença deste grupo hidróxilo também conduz às ligações de hidrogênio. Obviamente também estabelecem forças de London, embora as mais intensas sejam as ligações de hidrogênio. Então, basicamente, se eu misturar os três líquidos, eles vão ser miscíveis, porque todas as moléculas possuem características semelhantes, a polaridade e as ligações de hidrogênio. Do lado direito tenho um fragmento de uma cadeia de ADN ou DNA. A estrutura em dupla hélice do código genético deve-se à existência de ligações de hidrogênio que acontecem entre as bases nitrogenadas, a guanina e a citosina, e entre a adenina e a timina. Tenho ainda aqui um exemplo da baixa miscibilidade do azeite na água. Embora a molécula de azeite tenha ali um grupo com polaridade, também é constituída por uma cadeia significativa de carbonos e hidrogénios. Portanto, esta parte da cadeia estabelece forças de London muito significativas que vão dificultar a sua miscibilidade na água, que é constituída por moléculas polares, onde se estabelecem essencialmente ligações de hidrogênio. No exemplo em baixo, só explicar que as membranas biológicas têm lípidos na sua composição, que são compostos com cadeias enormes de carbono e hidrogênio, apolares, onde se estabelecem essencialmente forças de London. E a existência dessas cadeias apolares facilita muito a absorção do tocoferol, que está aqui representado, que é uma forma de vitamina E, que é muito importante na nutrição do ser humano. Se olharmos para aqui, para a cadeia, ela também tem uma região apolar com carbonos e hidrogénios, e a presença das forças de London vai facilitar a sua dissolução. Espero ter sido clara na explicação breve que dei das forças intermoleculares. Alguma coisa podem deixar-me uma questão ou enviar-me um e-mail. Obrigada.